pessoal, boa tarde novamente. Nós estamos caminhando para o final do nosso curso, né? Mas é uma alegria gigante estar aqui com vocês novamente. O pessoal ficou bravamente aí conectado durante esse período de pandemia, e eu gostaria muito de agradecê-los e dizer o seguinte, que eu não sei se, embora todos vocês tenham feito comentários sensacionais lá no canal sobre as aulas e demonstrando através do comentário de vocês o nível de aproveitamento de cada um, vocês ainda não vão conseguir saber o que é a proximidade com a professora Cidinha e com a professora Maria Cristina. Elas têm um histórico de conhecimento técnico, teórico, científico e prático ímpar. Então, antes de serem professoras de terapias integrativas, de acupuntura, tai chi chuan, reiki, elas são cirurgiãs dentistas, profissionais de saúde, com décadas de experiência do que é o atendimento de saúde, do que é a convivência com a dor, além de trabalhar em outras instituições que têm uma grande proximidade com uma população extremamente fragilizada. Então, elas sabem conhecer muito bem o limite da saúde, o limite da doença, o limite da ansiedade e o limite da emoção. E como todos esses fatores, incluindo os fatores sociais, influenciam aí em todos os nossos distúrbios, né? E conversões da vida, né? Da vida em harmonia, da vida equilibrada. Então, a presença da professora Cidinha, a presença da professora Maria Cristina, é uma coisa realmente que não é para qualquer curso. Então, eu agradeço muito essa honra gigante de vocês estarem participando conosco. A professora Cidinha, sempre que ela é convidada, em todos os momentos, ela pede tempo para ela se preparar, tal a responsabilidade, né, para que apresente um tema coerente para todos nós. Cidinha, a tela é sua, meu bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E eu vou passar para vocês o que é a IFT, como funciona. Então, eu vou legislar em causa própria, como nós vamos falar de emoção, como nós vamos trabalhar e tratar desse tema, eu vou pedir para nós respirarmos suavemente 3 vezes, né, para trazer a nossa atenção plena para esse momento, para esse instante em que nós vamos estar juntos aqui. Ao mesmo tempo, nós vamos contrair o umbigo, buscando, como se fosse encostar o umbigo lá nas costas. Segura um pouquinho e relaxa, solta devagar. Mais uma vez. Eu disse que eu ia, aí podemos ir voltando devagarinho, eu disse que eu ia legislar em causa própria, que é para me acalmar, né? Como vocês podem perceber, isso já dá uma quietada, né, no sistema. Então, vamos lá. Nós vamos falar dessa técnica de Emotional Freedom Technique, é uma técnica de liberação emocional. Ela foi criada por um engenheiro americano chamado Gary Craig, e que ele acreditou quando ele criou, né, e isso continua valendo, que as nossas emoções negativas e traumas provocam uma interrupção no fluxo de energia do nosso corpo. O que é isso? Promove um bloqueio. Dentro da medicina chinesa, nós costumamos chamar isso de estagnação de energia. Então, eu vou fazer uma analogia, eu gosto muito de falar de uma forma simples, que eu acho que facilita a compreensão. Dentro dos canais de meridianos da medicina tradicional chinesa, eu gosto muito de comparar com aquelas luzinhas da árvore de Natal. Então, se eu tenho uma luzinha queimada lá no meio do fio, até onde a energia chega nessa luzinha que está queimada, todas acendem. Daqui para frente, não acende mais.
No nosso corpo é a mesma coisa. Esses bloqueios de energia dificultam a circulação da energia pelos nossos canais de energia, pelos nossos meridianos da medicina chinesa, né, da acupuntura. E a EFT, essa técnica, ela vai trabalhar a conexão da mente e do corpo através da ativação de alguns pontos no nosso corpo, que são pontos relacionados aos nossos meridianos da acupuntura. Né? Então, a ativação através de toques suaves, também chamados tapping, na verdade, eles vão promover a ativação do nosso sistema nervoso parasimpático. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Essa técnica, ela pode ser utilizada para tratar tanto as nossas dores físicas, como dor de cabeça, dor no joelho, dores físicas mesmo, mas principalmente nas nossas dores emocionais, nas nossas ansiedades, no estresse, nos nossos medos. Por quê? Isso é um pouquinho complexo, mas vai dar para a gente explicar. Essa técnica é chamada também a cura na ponta dos dedos, porque através desses estímulos, nós vamos promover um relaxamento no nosso corpo. O que acontece, como é que essa técnica funciona? Quando nós temos algum evento traumático, alguma ameaça, o que a gente basicamente costuma chamar de predador, nós acionamos uma parte do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. Nós vamos falar um pouquinho sobre... eu volto aqui depois, eu vou começar explicando como funciona a técnica para a gente entender como funciona e depois a gente faz a prática propriamente dita. Então, nós temos no nosso cérebro o que se chama a teoria do cérebro trino. Essa teoria foi preconizada por um americano, um neurocientista americano chamado MacLean, em que, através da nossa evolução enquanto espécie, nós acionamos algumas partes que ele dividiu no nosso cérebro. Então, a parte da medula, do tronco encefálico, na verdade, é a nossa parte instintiva, é o nosso cérebro reptiliano, que está ligado à sobrevivência e à reprodução. A nossa memória emocional, ou o nosso sistema límbico, já é uma evolução dos mamíferos e está relacionado ao nosso cérebro, às nossas emoções. E, finalmente, enquanto evolução, nós temos a evolução mais recente, que é o neocórtex, que é a nossa área pensante, que é a nossa área inteligente. Aqui está, de novo, o cérebro trino de MacLean. Eu vou precisar falar um pouquinho sobre neurociências para nós entendermos como é que a EFT funciona, como é que ela tem efeitos tão surpreendentes e poderosos. Então, aqui, ó, MacLean considera que a função do sistema límbico, do nosso cérebro emocional, ele vai integrar as informações do meio externo, do atual, do momento presente, com as do meio interno. O que isso significa? Falando propriamente do nosso sistema límbico, nós temos aqui a amígdala cerebral, que é uma estrutura profunda, e nós temos o hipocampo. O hipocampo é a estrutura responsável por armazenar as nossas memórias remotas, as nossas memórias bem ancestrais, muitas vezes até lá do ventre materno, e principalmente tudo que aconteceu na nossa vida até os 7 anos impacta muito fortemente a nossa vida até os dias de hoje. E essas memórias estão armazenadas no hipocampo. Como é que isso acontece? Quando nós passamos por um susto, por uma ameaça muito significativa, lá suponhamos que com 3 anos de idade, o meu pai gritou muito comigo, meu pai tinha hábito de gritar comigo. Nós temos que lembrar que para uma criança de 3 anos de idade, o pai, um ser grande, né, comparativamente com o tamanho da criança, com uma voz forte, irado, nervoso, gritando, é uma ameaça muito forte para essa criança. Nesse instante em que essa criança passou por essa ameaça, por esse medo profundo,
toda a configuração cerebral daquele momento, todas as áreas cerebrais que foram ativadas naquele momento e todos os hormônios que foram dispensados e produzidos naquele momento, eles vão ficar congelados e vão ficar, toda essa estrutura vai ficar armazenada no nosso hipocampo. O que acontece? No momento atual, se alguém grita comigo, eu vou fazer um link, eu vou fazer um gancho com essa memória profunda que está registrada lá na minha infância. O meu cérebro racional, a minha parte intelectual, ela não vai entender por que nesse momento presente, no agora, em que alguém gritou comigo, eu tenho uma resposta tão exacerbada, uma resposta tão grande para um evento que não precisa disso tudo. Mas, na verdade, o que aconteceu? Nós entramos em contato com aquela memória profunda. E a partir desse momento, a amígdala, essa outra estrutura cerebral profunda, ela é responsável pela nossa integridade física, ela é responsável por detectar as ameaças no ambiente e para preparar o nosso corpo para uma resposta. Ela vai acionar o ramo simpático do nosso sistema nervoso autônomo. O que é isso? Ela vai acionar o nosso sistema de luta e fuga. Ou seja, eu preciso me preparar, eu preciso, para preservar minha integridade física, eu preciso ou lutar contra isso, ou eu preciso fugir disso. Se eu tiver com muito medo, eu vou fugir. Se eu tiver com muita raiva, eu vou enfrentar e vou lutar, e vou bater de frente, vou enfrentar esse predador, seja ele do tamanho que for. Porque nesse instante em que a amígdala, como ela é numa parte posterior do cérebro, no instante em que ela é ativada através dessa ameaça, aumenta a circulação sanguínea nessa região. Consequentemente, vai diminuir a circulação sanguínea no neocórtex, que é a minha área que pensa, que é a minha área intelectual racional. Nesse momento, nós ficamos um pouco mais irracionais. Ou seja do tamanho que for a ameaça, eu vou enfrentar. Para isso, o meu corpo se prepara. Então, eu vou ter o aumento da pressão sanguínea, eu vou ter aumento do batimento cardíaco, a minha pupila vai dilatar para aumentar a minha acuidade visual, para eu dar conta de enxergar melhor. Eu vou ter vai ser dispensado uma quantidade muito maior de glicose nos meus músculos, porque eu vou ter que fazer uma ação, ou de correr, ou de lutar. Então, isso tudo acontece como uma resposta a esse estresse, a essa ameaça, ok? Então, no momento de estresse, o que acontece? De uma ameaça que está acontecendo agora, mas que fez um link que está ligada lá numa memória ancestral, numa memória remota. Muitas vezes, essa memória também não precisa ser tão remota assim, pode ser um evento que tenha acontecido num tempo recente, mas que a partir do momento em que algo acontece que me remete, que me faz lembrar aquilo instantaneamente, todo esse sistema que eu acabei de descrever para vocês é disparado no meu corpo. Bom, onde é que entra a EFT no meio disso tudo? Como eu tive até agora acionado o meu sistema nervoso simpático, né, o sistema de luta e fuga, eu tenho um aumento da circulação de noradrenalina, de adrenalina, de cortisol, esses hormônios principalmente. Eu quero dizer para vocês, fazer um parênteses aqui, que em doses fisiológicas, a gente precisa da noradrenalina, precisa da adrenalina, precisa do cortisol. Se a gente não tiver cortisol em níveis normais, né, fisiológicos, a gente não sai da cama de manhã, porque a partir do momento de manhã que começa a ser produzido o cortisol, que vai dar energia, que vai promover preparar o nosso corpo para o dia, ok? Em condições normais, fisiológicas, quando eu tenho a produção de noradrenalina no cérebro, de novo, em condições fisiológicas, o que vai acontecer? Nesse momento, eu vou ter acionado mais a minha parte
intelectual, a minha parte racional, ou seja, a minha memória vai estar melhor, eu vou estar mais ativa, eu vou estar mais alerta, mais concentrada, eu vou ter mais foco. Então, se eu vou fazer uma prova, se eu tenho condições normais de adrenalina e noradrenalina, eu preciso disso para poder ir para a prova, para ter condições de fazer aquilo a que eu me propus, né? Mas se esses níveis são exagerados, quando esse nível de estresse deixa de ser fisiológico, ou deixa de ser agudo, que em poucas horas esses hormônios vão ser dissolvidos na corrente sanguínea, vão ser eliminados do meu corpo, eu volto à condição de homeostase. Se em doses elevadas, o que acontece? Em vez de eu ter o meu sistema racional, a minha inteligência ativada, o que eu vou ter? O famoso branco. Por quê? Porque eu vou ter uma inibição, na verdade, do meu sistema racional, do meu intelecto. Então, é aquele momento em que eu me preparei para a prova, eu estudei, eu estou pronta, chega lá na hora, dá aquele branco e eu não sei o que fazer, por excesso de hormônios circulando na corrente sanguínea. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é que a amígdala, a amígdala responde a coisas fisiológicas. O que isso significa? A respiração profunda, exercícios, movimentos corporais. No caso do EFT, a gente vai estar ativando e estimulando pontos importantes. A amígdala, como nesse momento, nós estamos num estado mais irracional, a amígdala não responde a argumentos. Então, não adianta você chegar para uma pessoa que está muito irritada, que está numa situação em que ela se sente ameaçada, em que ela está estressada, você fala, calma, por que você está assim? É acionar o dragão da pessoa, é acionar o Hulk. Por quê? Porque naquele momento, na verdade, ela está respondendo emocionalmente a uma questão profunda que está gravada lá no hipocampo. Ok? Então, nesse momento, o que faz com que essa amígdala seja inativada, seja silenciada e ocorra, na verdade, um sistema de relaxamento, que é quando a gente aciona o sistema nervoso parasimpático. Essa é uma das funções. Aqui está a amígdala cerebral, para vocês verem bem, e está o hipocampo, só para visualizar, para vocês entenderem. Olha lá, o hipocampo responsável pela memória emocional. Como é que eu vou, na verdade, silenciar essa amígdala e acionar o meu sistema nervoso parasimpático? Então, como a amígdala não responde a argumentos, ela responde a funções fisiológicas, né? Se eu estiver muito estressada e eu não estiver dando conta de lidar com aquela situação, e eu não souber fazer o EFT, por exemplo, se eu der uma volta no quarteirão, eu vou ajudar a liberar essas toxinas e todos esses hormônios liberados na minha corrente sanguínea, e o meu corpo vai voltando ao estado de homeostase e equilíbrio. Né? Se a gente olhar na natureza, se uma corça estiver sendo perseguida por um leão, então ela vai correr, quando ela consegue se desvencilhar, daí 15 minutos ela está pastando calmamente. Por quê? Porque no exercício, na atividade, no correr, ela já liberou adrenalina, o cortisol, todo esse que foi derramado na corrente sanguínea. No nosso caso é a mesma coisa. Se a gente fizer uma atividade física, se der uma volta no quarteirão, se sair daquela situação, nós vamos conseguindo voltar ao nosso estado de equilíbrio e normalidade. Se mais do que isso, nós conseguirmos ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o responsável pelos hormônios, pelas endorfinas, por exemplo, que vão diminuir as minhas dores físicas, pela serotonina, o hormônio do prazer, pela dopamina, pela ocitocina, né? Lembra, é aquele hormônio produzido pelas gestantes, e que é o hormônio do amor, né? A ocitocina é o hormônio que tem maior poder para silenciar essa amígdala, aquietar essa amígdala, e à medida que vai silenciando e inativando a amígdala, a circulação começa a voltar para o neocórtex e a gente começa a readquirir o nosso racional, o nosso pensamento, né? É comum a gente ouvir falar que a pessoa fica em estados, né, de estresse profundo, de ansiedade,
que a pessoa fica paralisada, porque naquele momento ela fica totalmente sem reação, né? À medida que nós vamos retomando o nosso sistema nervoso parasimpático, acionando a nossa parte racional, a gente vai tendo condição de ser mais proativo. Naquele sistema em que o simpático está ativado, nós somos reativos. Na verdade, nós estamos reagindo, muitas vezes de uma forma exagerada, a uma questão que vem lá de trás, né? Aos nossos padrões, às nossas crenças. Se nós passamos por situações em que, dentro da nossa casa, os nossos pais brigavam muito e aquilo nos ameaçava, quando a gente presencia uma briga hoje, entre casais ou entre pessoas próximas, nos remete lá atrás. Então, assim, na verdade, o EFT é muito poderoso nesse sentido, porque à medida que nós vamos praticando, nós vamos, essa memória que está lá no hipocampo, esse trauma, toda essa configuração que está lá gravada e congelada, ela não vai ser apagada, mas é como se ela fosse ficando mais nebulosa. Então, de novo, fazendo uma outra analogia, é como se a gente tivesse um ferimento físico, né, em alguma parte do corpo, e à medida que a gente encosta nesse ferimento, ou mexe o braço, ele dói, mas ele vai cicatrizando, ele vai melhorando e vai sarando, e já não deixa de incomodar. Ele deixou de incomodar, mas ficou uma pequena cicatriz. É isso que vai acontecer com essa memória remota, à medida em que nós vamos acionando o nosso sistema nervoso parasimpático e à medida que nós vamos praticando a EFT. Por quê? Esses hormônios, na verdade, eles vão interferir, né, esses hormônios do relaxamento, que a gente vai conseguir através da respiração profunda, que a gente vai conseguir através do EFT, que a gente vai conseguir através da massagem corporal, que nós vamos conseguir através do estado de presença, de estar inteiro no aqui e agora, com a essência, com a consciência plena, porque na maioria das vezes, na maioria do tempo, nós estamos no inconsciente, nós estamos no piloto automático, o que significa que nós estamos reagindo àquelas situações lá de trás, e o nosso racional nem entende por que a gente reagiu daquele jeito, por que a gente explodiu, por que a gente partiu para cima, por que a gente enfrentou, por que brigou, mas é porque, na verdade, naquele momento, de novo, a gente está um tanto quanto irracional. E aí, o que acontece? Quando nós vamos voltando para o nosso estado de normalidade, a gente vai falar, nossa, por que eu falei isso? Por que eu fiz? Por que isso? Por que aquilo? Porque, na verdade, nós somos muito reativos. Quando nós estamos com o nosso sistema nervoso parasimpático ativado, nós vamos ser proativos, ou seja, nós não vamos estar no piloto automático, nós vamos estar conscientes do que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, porque a gente pode falar qualquer coisa, a gente pode expressar descontentamento, a gente pode expressar raiva, mas de que forma que eu vou fazer isso? Né? O importante é a maneira como eu vou me conduzir frente a esses ataques, essas ameaças que constantemente estão aí, né, o estresse é uma delas, a ansiedade, né, que nos visita rotineiramente. Então, assim, vamos partir para a prática propriamente dita, para eu explicar para vocês como é que funciona a EFT. Então, quando nós começarmos a ativar esses pontos relacionados aos pontos dos meridianos, nós vamos começar a liberar endorfina, dopamina, isso tudo que eu falei para vocês, ok? Eu vou voltar um pouquinho lá na frente agora, para mostrar, isso aqui é da medicina chinesa, não vai dar tempo da gente falar, esse aqui é a ilustração dos meridianos, né, dos caminhos de energia no nosso corpo, e aqui os 9 pontos principais utilizados durante a prática do EFT. Então, como é que funciona a EFT? Nós vamos, na verdade, a prática em si é muito simples, né? A sequência de pontos, a gente vai começar no ponto que a gente chama do karatê, e aí depois a gente vem numa sequência, ó, que vai descendo, então não tem muito segredo, né, para realizar esses
esses toques, esse tape, na verdade, nos pontos. Então, nós vamos utilizar, na técnica básica, 9 pontos principais, que são esses aqui, depois vocês vão olhar com calma como eles atuam no corpo. Aqui estão os pontos, olha, dá para ver direitinho. Então, o primeiro ponto, na verdade, o início de tudo é no ponto do karatê, depois a gente vem aqui na sobrancelha, na parte externa da sobrancelha, então aqui ponto de bexiga, aqui ponto de vesícula biliar, aqui no malar, ponto de estômago, aqui ponto do meridiano chamado vaso governador, vaso da concepção, aqui nessa região, meridiano de rim, lembrando que nós temos nessa região também o timo, uma glândula relacionada que conduz, na verdade, o nosso sistema imunológico, né? Então, à medida que nós vamos atritando e batendo aqui, nós estamos também estimulando o nosso timo. Aqui, 4 dedos, mais ou menos abaixo da linha da axila, um ponto de baço pâncreas. E, finalmente, aqui no topo da cabeça, outro ponto de VG, vaso governador. Esse aqui é o ponto da reunião do chakra das 1000 pétalas, né? Um ponto de reunião dos meridianos guiando o nosso corpo. Aqui, de novo, os pontos, aqui nós já falamos, também já falamos. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre neuroplasticidade, só para lembrar, assim, à medida em que nós vamos trabalhando o nosso sistema nervoso parasimpático, em que nós vamos mudando essa conformação cerebral, nós vamos modelando o nosso cérebro de acordo com as áreas que nós vamos estimulando. Então, se a gente estimular constantemente através do estresse contínuo, persistente, crônico, a gente vai fortalecer essas conexões entre os nossos neurônios. A gente vai fazer conexões muito engrossadas, vamos dizer assim, a gente vai fazer um atalho, e aí a gente vai sempre reagir desse mesmo jeito, porque a gente está fortalecendo conexões baseadas em dor, em sofrimento, em ansiedade, e é preciso que a gente comece a trabalhar o nosso corpo no sentido de buscar o relaxamento constante, com disciplina no dia a dia, com a prática constante da EFT, para a gente fazer novas conexões, para a gente moldar, ativar diferentes áreas do nosso cérebro, ativar, por exemplo, uma área que chama-se núcleo accumbens, ou núcleo acumbente, que é um sistema de recompensa do nosso corpo, que é muito ativada quando nós temos, por exemplo, sentimentos de gratidão, de amor e de compaixão. Então, assim, nós temos essa possibilidade da neuroplasticidade, mas precisamos trabalhar com isso, precisamos ter disciplina e aplicar isso no nosso dia a dia. Bom, vamos lá então para a EFT, vamos para o passo a passo do EFT, e depois a gente faz uma rodada juntos. Inicialmente, nós vamos avaliar o problema. Então, suponhamos que nós queiramos trabalhar nesse momento a ansiedade. Eu vou dar uma nota para essa ansiedade, o que significa em que nível, em que grau essa ansiedade está interferindo na minha vida, no meu corpo. Então, essa ansiedade está aí no nível 7, 8, vamos dizer, eu estou no nível 8, a ansiedade está muito forte. Eu vou observar com atenção que parte do meu corpo que está sendo afetada por essa ansiedade. Se eu tenho dormido mal, se o meu coração fica disparado, se a minha boca está seca, se a minha mão está sempre fria, se está suando. Então, assim, é preciso que a gente seja específico quando a gente for entrar em contato com essa questão, com essa dificuldade que está presente. E lembrando que nós vamos acionar e ativar memórias profundas lá de trás. Então, assim, lidar conosco mesmo com carinho e com cuidado, né? Em seguida, nós vamos respirar e vamos nos conectar com essa dor, com essa emoção, entrar em contato com essa dor. E nós vamos fazer uma fase de preparação em que nós vamos falar algumas frases negativas. Qual é a função de verbalizar? Depois que a gente tiver já craque, pode só mentalizar nas frases.
Num primeiro momento em que nós estamos aprendendo a técnica, é interessante verbalizar essas frases negativas do tanto que essa ansiedade, do desconforto que essa ansiedade está provocando, porque nós vamos entrando em contato com essa emoção e vamos trazendo essa emoção que está remota, que está quieta lá, mas nós vamos trazer para o nosso momento presente. Então, à medida que nós vamos verbalizando, nós vamos entrando em contato com essa emoção para, através da prática, lembra, conseguir ir ofuscando e diminuir o impacto que essa memória tem na nossa emoção atual. Ok? Então, nós vamos iniciar fazendo os toques aqui no ponto do karatê, que a gente chama, falando a fase de preparação. Então, apesar de eu ter essa ansiedade, eu me amo e me aceito completa e profundamente. Nós vamos repetir normalmente umas 3 vezes. Apesar de eu ter essa ansiedade, eu me amo e me aceito completa e profundamente. Depois a gente continua fazendo as rodadas, ou seja, fazendo o taping, tocando nos pontos de acupuntura, com uma frase lembrete. Essa ansiedade me incomoda, essa ansiedade me tira o sono, essa ansiedade acelera meu coração, e assim nós vamos fazendo uma rodada. Fazemos uma rodada, repetimos a rodada, e aí nós vamos fazer uma avaliação. Eu vou parar e vou sentir meu corpo, vou respirar e vou sentir meu corpo, e vou ver se esse nível de ansiedade, se esse nível de estresse diminuiu ou não. E, posteriormente, eu faço mais 2 rodadas, já agora, não focando na dificuldade, ou na emoção, ou no que a gente começou a trabalhar. Eu vou focar, na verdade, em como eu quero me sentir. Então, eu vou partir para uma segunda rodada, dizendo assim, que eu escolho não ser tão ansiosa, eu escolho ficar mais calma, eu escolho respirar mais profundamente para trazer relaxamento, e assim nós vamos fazendo 2 rodadas, e sucessivamente, na verdade, a técnica é simples assim. O que é o difícil na técnica? O que é o que realmente importa, né, na técnica? É entrar em contato com a emoção, fazer aquela mensuração, né, mensurar, entrar em contato com essa emoção, fazer direitinho as rodadas, avaliar novamente, lembrando assim, como nós somos iniciantes nessa questão aí da EFT, não vamos querer já tratar coisas muito profundas, ou seja, traumas, situações muito impactantes, assim, traumas muito pesados, coisas muito difíceis. Vamos começar devagarinho, vamos começar a comer pelas bordas, né? Quando a gente coloca uma sopa quente no prato, a gente não vai com a colher lá no centro, onde já tá bem quente, e já leva na boca. Vamos pelas bordas, vamos começar devagarinho, com coisas mais simples, às vezes com uma dor de cabeça, com uma dor física, e com questões emocionais que não sejam tão impactantes. Não existem contraindicações, né, para a técnica, embora, como vocês estão vendo aí, distúrbios emocionais graves ou situações que trazem uma situação de desequilíbrio emocional muito grande, a gente deva procurar a ajuda de um terapeuta, para poder trabalhar com essas questões de uma forma mais efetiva e mais cuidadosa, ok? Bom, vou fazer agora uma rodada, então, para vocês verem na prática como é que funciona o EFT. Eu escolhi, então, fazer sobre o estresse, a ansiedade, né? Eu vou voltar aqui, ó, mostrar para vocês os pontos que nós vamos estimular, para vocês poderem acompanharem aí. Então, eu vou fazer uma rodada, na verdade, uma prática de como funciona a técnica, ok? Então, lembre, inicialmente eu vou fazer uma pontuação dessa ansiedade, vamos colocar uma nota 8 para essa ansiedade, aí eu vou respirar suavemente,
e vou entrar em contato com essa ansiedade, percebendo no meu corpo o que está acontecendo, o que ela está provocando no meu corpo. Assim, e procurar ser específica. O que é ser específica? É entrar em contato com a emoção e não devagar, sabe? Não fugir do tema, né? Então, ser bem específica. Então, eu vou trabalhar a minha ansiedade, a minha nota foi 7, ela está fazendo meu coração ficar acelerado, ela está fazendo a minha boca ficar seca, ela está fazendo a minha mão ficar gelada. Então, entrei em contato com isso, respirando. Eu vou agora fazer a minha fase de preparação. Vou colocar aqui de novo para vocês acompanharem. Então, a frase de preparação. Apesar dessa ansiedade, eu me amo e me aceito completa e profundamente. Começando aqui pelo ponto do karatê, ok? Apesar dessa ansiedade, eu me amo e me aceito completa e profundamente. Apesar dessa ansiedade, eu me aceito e me amo completa e profundamente. Essa ansiedade tem me incomodado muito. Essa ansiedade tem trazendo desconforto para o meu corpo. Essa ansiedade tem tirado o meu sono. Essa ansiedade tem dificultado o meu trabalho. Essa ansiedade faz o meu coração ficar acelerado, é um desconforto muito grande. Essa ansiedade, além de provocar insônia, está me provocando pesadelos. Essa ansiedade faz com que a minha boca fique seca e eu me sinta muito mal. Essa ansiedade me traz descontrole. Essa ansiedade me faz ficar irritada. Essa ansiedade me faz ficar nervosa. Essa ansiedade me faz brigar com todo mundo que está perto de mim. Essa ansiedade está fazendo com que o meu poder de concentração fique muito comprometido. Essa ansiedade está comprometendo a minha memória. Essa ansiedade está interferindo nos meus relacionamentos. Essa ansiedade está tirando o meu sossego. Essa ansiedade está fazendo com que eu fique muito aflita. Aí nós vamos respirar suave, profundamente, e vamos avaliar se diminuiu esse nível de ansiedade no meu corpo, aqueles sintomas iniciais que eu percebi, se diminuíram, se eu estou mais relaxada. A partir da execução da prática, como nós vamos acionar o nosso sistema nervoso parasimpático, a gente pode começar a bocejar, pode começar a lacrimejar, pode ter uma sensação de relaxamento, uma vontade de aquietar, uma vontade até de dormir, mas uma coisa suave, uma coisa gostosa. Bom, feito isso, nós vamos fazer agora uma segunda rodada, escolhendo estar numa situação mais de equilíbrio, mais de conforto, mais de tranquilidade. Ok? Então, eu vou começar aqui. Eu escolho não ficar tão ansiosa. Eu escolho não deixar essa ansiedade apressar a minha vida. Eu escolho não ficar me ligando no futuro, porque o futuro é o excesso de ansiedade. Eu escolho ficar mais no momento presente. Eu escolho respirar suave, profundamente. Eu escolho fazer uma caminhada, entrando em contato com a natureza para diminuir a minha ansiedade. Eu escolho, nesse momento, ter um momento de meditação, um momento de quietude. Eu escolho ficar mais calma. Eu escolho ter uma qualidade de vida melhor. Eu escolho não deixar essa ansiedade interferir nos meus relacionamentos. Eu escolho estar num estado de mais tranquilidade, de mais paz. Eu escolho respirar suave, profundamente. Eu escolho acalmar e aquietar o meu coração. Eu escolho dormir melhor.
Eu escolho, nesse momento, estar tranquila. Eu escolho, nesse momento, estar em paz. Respirando suavemente. Nós vamos voltando. Então, gente, essa é a técnica da EFT propriamente dita. Funciona, eu posso dizer para vocês que nesse momento eu estou muito mais relaxada, muito mais tranquila. E bora fazer, bora praticar. Porque se nós não praticarmos, se nós não tivermos essa disciplina, faz uma vez hoje, essa técnica, depois não faz mais, essa técnica não funciona, isso aí é bobagem, isso aí não quer dizer nada, não significa nada, não. Vamos fazer, vamos repetir, a técnica é poderosa, é eficaz, mas, de novo, precisa de empenho, precisa de disciplina, precisa praticar. Cidinha, querida, não há palavras. A única coisa que eu quero dizer para todos vocês, para Cidinha e para a Cris, é que tem uma poetisa que diz que as almas que se amam não se separam nunca. E o que eu posso dizer para essa poetisa, ainda bem que é verdade, né? Que as almas que se amam não se separam. Cidinha, você diz que você espera cumprir o seu objetivo, você nunca cumpre o objetivo. Porque inconscientemente você dá para a gente uma vontade de ficar mais tempo ouvindo. Agora, como objetivo da aula, você passou em muito, viu, Cidinha? E só espero que isso passe logo, que nós todos aqui do grupo, todos os alunos, nós tenhamos assim a oportunidade de ter uma aula presencial com você. Porque todas essas aulas, elas, quando elas são presenciais, elas têm uma diferença muito grande. Porque ela tem um contato, né? Ela tem um contato energético. Gente, até a próxima. Vamos treinar, hein? Vamos praticar. Beijo.